Boa noite, amigos do nosso canal. Hoje estamos aqui para responder a pergunta de número 11, da nossa irmã Salete de Moura da Silva, aqui de Montenegro também, Rio Grande do Sul. Ela mandou essa pergunta pelo nosso e-mail, na pereira.escritora@gmail.com. Todo irmão também que tiver dúvidas sobre o Evangelho, alguma concepção bíblica que ele não entende, pode nos mandar a sua pergunta, pelo nosso e-mail, que a gente logo vai estar colocando no nosso canal também, com a resposta. A pergunta nossa é a seguinte: nosso pastor disse que Deus nos reveste com seu poder sobrenatural e não devemos ter medo de nada e ninguém. Isto é correto nos ensinamentos de Jesus? Bom, devemos em primeiro lugar, separar o que é a proteção espiritual, a proteção dos seus filhos, de Deus, os seus anjos, e que é a proteção das criaturas carnais, chamadas de homem, no princípio da criação por Deus, lá no livro do Gênesis. Deus criou uma criatura do barro, deu sopro de vida e deu o nome para ele de homem. Bom, a criatura carnal feita da terra, por Deus, era a criação de Deus. Ela foi feita como os outros animais também, que também receberam um sopro de vida, O homem também recebeu um sopro de vida e todos se tornaram almas viventes. Tanto a criatura chamada de homem quanto os outros animais carnais, terrenos, todos receberam sopro de vida e foram criados do barro da terra. Está lá em Gênesis também, vocês podem acompanhar, Quanto aos filhos de Deus, os anjos, eles eram formados pela sua essência, por seu Espírito Santo. Então existe a criatura carnal, com sopro de vida, foi criado do barro da terra, e existem os seus anjos, seus filhos, que são seres espirituais. Essa é a diferença, tem que aprender a separar essas duas coisas, criatura do espírito, seres espirituais. A forma de Deus proteger os seus anjos é diferente da forma de proteger as suas criaturas carnais. A primeira proteção, então, é sobre os filhos de Deus, os anjos. Quem tem sua Bíblia, então, pode abri-la, Em Efésios, capítulo 6, versículo 10, que diz assim: a armadura do cristão, Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder, revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento de vosso dever. Ficai alerta, cinturas cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embaçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, portanto, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Podemos notar Jesus falando que deveríamos conhecer a verdade que Deus ensina a todos que o amam, para nos proteger das mentiras ensinadas por Satanás. O apóstolo Paulo também ensinou que deveríamos nos revestir da armadura de Deus, a verdade, para nos proteger das mentiras enviadas por Satanás através das más inspirações. Esses são os dardos inflamados do maligno, que fala ali, Satanás atira os dardos, ele atira um pensamento mau, uma ideia má para te fazer, e aí tu morre para Deus, tu acaba te tornando um pecador.
Por isso que é importante a armadura de Deus, né? Satanás envia seus dardos inflamados, né? Ou seja, seus pensamentos de mentira que nos tornam pecadores. Deus, com sua armadura, a verdade, nos liberta desses dardos e assim não nos tornamos anjos rebeldes. Desta forma, Deus protege seus filhos, seus anjos, desses pensamentos mentirosos de Satanás, que desviam os filhos de Deus e os levam para o lago de fogo e enxofre, destinado ao demônio e a seus anjos. Satanás, ele continua desviando os filhos de Deus com seus pensamentos maus, suas mentiras, suas inspirações erradas, né? Então, ele está sempre tentando desviar os anjos de Deus, os filhos dele, a serviço de Deus, para desviar eles e tornar eles filhos rebeldes, né? Assim eles não vão mais entrar no reino de Deus no céu. Deus vai fechar a porta para eles, que eles se tornaram rebeldes como Satanás, né? Por isso que Deus pega e coloca a sua armadura, né, especial nos seus anjos, nos seus filhos, para eles resistir a essas tentações de Satanás, essas mentiras dele, né? Que desviam os filhos de Deus da sua missão, que é de realizar obras boas através dessa criatura chamada homem aqui na Terra, né? Eles vêm aqui para a Terra para fazer coisas más, obras más, através dessas criaturas chamadas de homens, né? Por isso que se tornam pecadores e seres maus. Temos que entender que a criatura ela foi criada com a mente, uma mente de criança, uma mente boa. Toda criatura ela é boa. Deus criou os animais para ser bons, só que essas inspirações, Satanás, essas mentiras, é que tornam todos seres maus, né? Seres rebeldes. Por isso que diz, Deus está tentando resgatar os seus filhos que deram ouvidos a Satanás, também se tornaram rebeldes, para que eles voltem à casa do Pai, né? O reino de Deus. E ao mesmo tempo quer proteger essas criaturas também que sofrem com essas más inspirações. Porque esses seres espirituais, maus, rebeldes, eles colocam o animal a fazer coisas horríveis, né? Matam, sequestram, roubam. Então eles têm uma vida, eles vivem no fogo, né? Vivem num verdadeiro inferno, a criatura, por causa dessas inspirações más de Satanás. Por isso que temos que separar sempre o que é a criatura de Deus e o que é o espírito, né? Os anjos decaídos, os anjos que seguem as mentiras de Satanás, e os anjos de Deus estão tentando resgatar esses irmãos, né? Todos são irmãos, anjos bons, anjos maus, todos são irmãos, filhos de Deus. Só que uns são, né, filhos obedientes, e outros são os renegados, como diz, né? Os rebeldes. A segunda proteção, então, são das criaturas carnais, chamadas de homens, né? Tem uma palavra que diz assim, ó, se teu olho está são, todo o teu corpo está na luz. Está em Mateus capítulo 6, versículo 22, né? Jesus falou. Podemos ler em Lucas também, capítulo 6, versículo 43, que diz assim. Jesus fala também, né, ensinando os seus apóstolos. Uma árvore boa não dá bons frutos. Ou seja, uma árvore boa não dá frutos maus, uma árvore má não dá bons frutos. Portanto, cada árvore se conhece pelo seu fruto. Não se colhem figos dos espinheiros, nem se apanham uvas dos abrolhos. O homem tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, porque a boca fala daquilo de que o coração está cheio. Nessas duas passagens, Jesus ensina que as criaturas carnais chamadas de homens deveriam ter pensamentos bons que vêm da verdade de Deus, né? Assim eles teriam uma vida correta, sem doença, sem perigo, sem choro, sem ranger de dentes. A verdade expulsa a mentira da mente das criaturas e as inspira a andar no caminho de Deus, levando as criaturas à felicidade. Assim Deus protege sua criação carnal, inspirando-lhes pensamentos bons de verdade e prudência, né? Ensinadas por seus anjos e seus filhos, né, espirituais. Então, respondendo à pergunta, né, dessa nossa irmã, o pastor deve ensinar a eles, né, que Deus
protege as criaturas carnais, né, chamadas de homens, com a prudência, com as inspirações boas desses anjos bons. Se ela tem anjos bons na sua mente, ela vai ser livrada de todos os perigos, porque Deus conhece os perigos, conhece as consequências de todos os atos, e Ele vai estar inspirando seus filhos, seus anjos, a fazer essa criatura ter uma vida equilibrada, boa, calma, tranquila. Mas se ela é inspirada, né, por Satanás e seus anjos, a mentira, aí essa criatura vai viver o seu verdadeiro inferno, né? Ela vai passar muito trabalho, vai adquirir muitas doenças. Essa é a separação, então. A forma de Deus nos proteger, então, seria com os conselhos bons e prudentes, com a verdade. Conheceis a verdade vos libertará dessas consequências, né? A criatura é inocente, então, só que ela precisa ter vamos dizer assim, um motorista bom, né, que dirija bem esse carrinho, né, que é ela. É isso aí, gente, eu acho que já deu para responder essa pergunta. Fiquem com Deus, então, até a próxima.